E o nosso Jesus falou que ninguém, e se Jesus falou que ninguém é ninguém, ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai se não for através dele. Ir ao Pai, ir para Deus, é ir para a vida eterna. O que nós temos que escolher todos os dias? Ou a vida eterna, ou a morte eterna. É ruim quando a gente fala de morte, e principalmente se ela for eterna. Ninguém quer nem morrer aqui nessa terra. Se eu perguntar para você, tá a fim de morrer? Eu tenho certeza que aqui, se não tiver nenhum maluco, ninguém vai levantar a mão. Mas eu vou fazer a pergunta. Cuidado. Tá a fim de morrer? Levanta a mão. Agora, a segunda pergunta eu vou fazer. Quem é que quer a vida eterna? Levanta a mão. Deixa eu ver. Todo mundo. Então, para reforçar, não existe vida eterna sem Jesus. E o caminho para a vida eterna não é um caminho fácil. Muita gente fala, e eu convido, hein? E às vezes eu aproveito às vezes todos os momentos que eu tenho para não ser intrometido, mas se eu tenho liberdade eu falo. Mas o caminho para a vida eterna precisa disso aqui. Coragem. Coragem para continuar. A coragem não é o que o mundo prega. A coragem do machão, do lutador. Eu não sei se luta jiu-jitsu. É jiu-jitsu, né? Eu falo tudo errado. Eu não sei se luta judô, kung fu, karatê, muay thai, se você anda armado, se você é valente, se é machão, não. Porque eu não estou falando dessa coragem. Eu estou falando de uma coragem que é muito, mas muito mais forte do que essa de ser machão. É a coragem de você vencer você mesmo. É a coragem de você vencer o teu eu, a tua vontade. Você sabe aonde a tua vontade te leva na maioria das vezes? Você sabe onde o teu desejo te leva na maioria das vezes? E quem for honesto consigo mesmo já está entendendo o que eu quero dizer aqui. A tua vontade, na maioria das vezes, ela te direciona. Eu vou até abaixar aqui, ó. Ela te direciona, muitas vezes, para uma coisa que vai te levar para o erro, para o fracasso. A vontade da carne, muitas vezes, te leva para a sua derrota. Para você fazer o que é certo, para você ser homem de verdade ou uma mulher de verdade, precisa de muita coragem. Para você seguir na direção da vida eterna, precisa de muita coragem. Para andar com Jesus, precisa ser muito valente. Jesus não chamou qualquer um. Se você está sentado aqui hoje, é porque você é especial. Porque você é diferenciado. Porque Jesus te escolheu para fazer a diferença
no mundo aonde você vive. Para ser sal nessa terra, dar sabor, para iluminar o caminho de muitas pessoas. Ter coragem é algo muito importante. O pastor estava falando de batismo. Ele estava falando da nossa conversão para Jesus, aceitar Jesus, aceitar o sacrifício que Ele fez lá na cruz. O nosso dia a dia é algo muito difícil. Quem tem vida fácil aí, levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém levantou. Quem tem que lutar todo dia, levanta a mão. E essa luta é dolorida. Todo dia você enfrenta um leão, um urso. Todo dia você tem motivos para desistir. Todo dia vão aparecer situações que vão te levar, pelo menos, a pensar em desistir. Chutar o pau da barraca. Você já falou essa expressão alguma vez, não falou? Aí tô com vontade de chutar o pau da barraca. Não aguento mais. Não quero mais brincar. Eu não aguento mais. E por que eu estou falando disso? E por que o pastor está falando disso? O que tem por vir, a vida eterna, aquela que está por vir, é muito melhor, muito superior em qualidade do que essa vida que nós temos aqui. E Jesus, quando veio pregar essa vida eterna. E nós estamos aqui hoje falando dessa vida eterna, não estamos falando de religião. Não estou falando do que, sei lá, de seguir alguma seita, alguma religião, algum outro homem. Não, nós estamos pregando aqui a vida eterna, o que está neste livro, o que está na Bíblia. E a maioria das pessoas procura esse caminho através de alguns atalhos. Procura através de atalhos. Ah, me falaram que ali eu vou ser abençoado, se eu fizer assim, se eu pular umas ondinhas aí no final do ano, vou ser abençoado. Já pulei tanta onda na minha vida, o máximo que aconteceu, eu me molhei todo, o máximo. Já andei de branco uma semana. Uma vez eu fui tomar banho de sal grosso, porque tem que tirar o mal olhado. Tomei. Quase queimei a minha pele inteira na banheira. Fui com meu irmão. Minha mãe falou, entra lá no banheiro. Eu não queria ficar pelado na frente da minha mãe. Falei, manda meu irmão. Ela fez um balde de sal grosso, com água fervendo. E meu irmão jogou tudo em cima de mim, quase escaldou minha pele inteira. Lembro como se fosse hoje. Incrível o que a gente não faz. Achando que está certo. Se você gosta de banho de sal grosso, está tudo certo, pode tomar. Mas já vou te dizer, não vai resolver nada. Só se você for para a churrasqueira. Você vai estar temperado. Vai ser uma maravilha. Quando você tem coragem para continuar, significa que você tem fé e você crê que você segue um Deus que, mesmo que você tenha todos os problemas do mundo, mesmo que você esteja sozinho nesse mundo, mesmo que você não enxergue nenhum tipo de solução, você vai depositar essa fé nesse Deus poderoso, imaginando o fim das coisas, não o começo. Porque quem tem fé tem que imaginar o fim.
o foco aonde você quer chegar. Tem muitos coaches que falam, você tem que imaginar, você tem que focar, você tem que aprender, você tem que profetizar. Eles não falam profetizar, mas eles te ensinam a você colocar no seu dia. E a Bíblia já mostra para mim e para você que se você começar a profetizar as coisas positivas no teu foco, aonde você quer chegar, para onde você quer ir, e começar a acreditar nisso com fé, isso for uma coisa lícita, tendo coragem para continuar, você vai vencer. Você vai chegar. Eu posso estar dando tudo errado. E algumas pessoas me conhecem. Está aqui a minha esposa, que hoje eu posso falar que ela está aqui. Então tudo que eu falar, estou falando na cara dela. A Judite sabe. Judite, aqui sexta-feira eu estava falando, fui falar da minha esposa, na sexta-feira na casa da Solange. A Judite falou, ops. Falei, tá bom. Não vou falar mais. Mas a minha esposa não deixou mentir. Quantas vezes você discutiu e brigou comigo? Essa coisa de... Para de acreditar que tudo vai acontecer desse jeito. É verdade ou mentira? A minha esposa. Às vezes pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser o amigo. Mas eu creio, e eu continuo crendo, que mesmo caindo a maior tormenta, logo depois dessa tormenta, Deus vai fazer o sol brilhar na minha vida. Eu imagino, eu já estou enxergando o outro lado. Quando eu vejo uma barreira, um muro, eu não vejo a barreira, eu imagino o que tem do outro lado. Quando eu vejo uma porta trancada e eu tento abrir, eu não vejo uma porta trancada que eu não consigo abrir, eu fico imaginando o que tem do outro lado e isso me faz continuar tentando abrir a porta, fazendo o meu máximo e crendo com coragem que se eu não desistir, essa porta vai se abrir e eu vou para aquele lugar que Deus colocou na minha mente, um lugar de bênção, um lugar de alegria, um lugar de paz, de sossego, de prosperidade. A porta está fechada, mas você não pode desistir, você tem que ter coragem para continuar, para perseverar. E entrando aqui nessa palavra, antes do povo entrar na terra prometida, vocês conhecem mais ou menos essa história? O povo veio escravizado no Egito. Por que eles viveram escravizados no Egito? Houve um momento de muita fome, a família do Jacó foi para o Egito, José foi vendido pelos irmãos, acabou se transformando em governador do Egito. José tinha 11 irmãos, com ele 12. E daí formou-se as 12 tribos de Israel, os descendentes de Jacó, e foram todos para o Egito. E no Egito eles prosperaram muito, eles aumentaram de tamanho, então de uma pequena família de 12 irmãos, transformou-se em milhões de pessoas. Quando Moisés apareceu, eram quase 3 milhões de pessoas. Depois de 400 anos que José tinha ido. O povo clamava porque estava sendo escravizado. Moisés foi criado como filho do faraó. Por uma outra história, não é a pregação agora. Fugiu com 40 anos para o deserto. No deserto conheceu a sua esposa, Midian, casou. E ficou mais 40 anos no deserto. Porque Deus quis tirar da cabeça do Moisés tudo que ele tinha aprendido. Ele ficou 40 anos ali pastoreando ovelhas. Então, de filho de um faraó, ele era tratado como príncipe, saiu de lá e foi para o deserto. Então, com 80 anos, Deus chama Moisés e fala para o Moisés, Moisés, no episódio da sarça ardente,
Moisés estava pastoreando, um pedaço de mato, de sarça começou a pegar fogo, ele chegou perto para ver o que estava acontecendo, Deus falou, para, não pisa aqui que é solo sagrado. Moisés falou, mas quem que é que está falando? Quem é você? Deus falou, eu sou o seu Deus. Aí Deus falou para Moisés, volta para o Egito, porque eu vou fazer você ser o libertador do meu povo está clamando e precisa de você. Moisés estava com medo, não queria voltar para o Egito. Falou, como que eu vou para o Egito? A hora que eu pisar lá, o faraó me mata. Não, você vai libertar o povo. Moisés falou, mas como? Eu não sei nem falar direito, sou gago. Tenho medo, não consegue. Deus falou, não se incomoda, eu vou dar um jeito, o Arão, teu irmão, vai falar no teu lugar. Mas eu não sei lutar, não sei brigar, como que eu vou chegar lá, como que eles vão acreditar em mim? Enfim, Deus falou, para com frescura, eu vou te mandar e você me obedece. Moisés acreditou, confiou na palavra de Deus e ele foi sozinho. Ele foi para o Egito, de lá encontrou o irmão dele, tirou o povo do Egito, e o povo do Egito, em um momento, eram 3 milhões de pessoas, teve as 10 pragas do Egito, vocês lembram disso, né? As pragas do Egito, rã, piolho, morte dos primogênitos, gafanhoto, teve praga, o rio ficou em sangue, foi praga que não acabou mais. Até que na última praga, quando matou todos os primogênitos, o faraó deixou liberar, eles foram. E os 3 milhões de judeus foram com ele e pararam na porta do Mar Vermelho, se é que tem porta. Foram para a praia, pararam aqui no Jurerê. E estava olhando o Tinguá do outro lado ali. Aí pararam lá e falaram, e agora, como nós vamos atravessar para o Tinguá? A terra prometida está ali, nós temos que ir para lá. E o faraó está vindo atrás com o exército para acabar com a gente. O povo parou de frente com o mar e começou a amaldiçoar o Moisés. Porque tirou eles do Egito para morrer na praia. Vocês conhecem a passagem que o mar abriu? O mar se abriu. Moisés colocou o cajado na água e o mar se abriu. Moisés obedeceu à voz de Deus. Deus falou, põe o cajado na água e o mar vai abrir e você vai atravessar. Quem aqui já viu o mar abrir alguma vez? Ninguém, né? Amanhã nós vamos tentar, vamos lá na praia, vou pegar o cajado e vou botar ali, vou ver se abre até o Tinguá. Melhor é ir com o barco do Marcelão, que nós saímos hoje, é mais rápido, mais fácil. Mas o mar abriu. E eu creio nesse Deus que faz o mar abrir. Agora, Moisés teve que ter muita coragem para, na frente de 3 milhões de pessoas, colocar um cajado na água e, no mais profundo do coração, acreditar que aquele mar ia abrir. Será que você teria essa coragem? Será que todo mundo reclamando na sua orelha? Às vezes eu tenho minha esposa brigando comigo, já fico louco. Já pensou 3 milhões de pessoas falando que você é doido, que você é maluco? Onde você estava com a cabeça? O que você estava pensando quando você fez isso? O que você estava pensando quando você abriu aquela empresa? O que você estava pensando quando você fez aquele negócio? O que você estava pensando quando você aceitou aquela proposta? O que você estava pensando quando você entrou naquela piscina gelada, agora está doente? O que você está pensando? Que você estava pensando?
Quantas dedadas na cara você já levou? O Moisés estava levando de 3 milhões de pessoas. Ali não tinha nenhuma alma que estava do lado de Moisés. Todo mundo estava contra ele, mas ele teve coragem para fazer o que Deus mandou ele fazer. Será que hoje você tem coragem para fazer o que Deus pede para você fazer? Será que você é homem corajoso para obedecer aquilo que Deus pede para você? É por isso que nós estamos aqui hoje, para ouvir essa voz, conhecer esse Deus e começar a fazer a vontade dele, não mais a nossa. Porque quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, quando você colocar o cajado na água, o mar vai abrir, você vai passar por esse mar e os teus inimigos vão ficar para trás. Os teus problemas vão se afogar no meio do mar e você vai passar em pé seco até o outro lado. Talvez hoje você esteja pensando, qual é o drama? Quantas coisas precisam acontecer para eu ser feliz? Tem gente que só pensa nisso. Quantas coisas tem que acontecer amanhã para eu ser feliz? Eu tenho dívidas que precisam ser pagas semana que vem, eu não tenho dinheiro. O amanhã pertence a Deus. Se você começar a acreditar nesse Deus que eu creio, nesse Deus que transforma todas as coisas, e se você tiver coragem para fazer o que Ele pede para você fazer, você vai pôr a vara no mar. O mar vai se abrir na sua frente. Eles atravessaram. Os inimigos morreram todos ali no mar, não escapou nenhum. Nenhumzinho chegou do outro, só o povo judeu. Com tudo que eles tinham e mais algumas coisas. Só que eles iam ficar naquele deserto 40 dias e iam entrar na Canaã, na terra prometida. Você sabia que Deus tem uma terra prometida para você? Você não sabia? Eu estou te dizendo agora. Deus tem uma terra prometida para você. Ah, o que é a terra prometida, Cadu? É um plano, é um projeto. Aonde você vai chegar, que você só vai ter alegria, felicidade, paz. A doença não vai chegar em você, os teus inimigos não vão chegar em você. Você vai ter momentos de muito prazer. Os projetos de Deus para você são a tua terra prometida. Naquela época, 40 dias no deserto, para atravessar o deserto, eles chegaram na porta da terra prometida. E porque eles não acreditaram, não Moisés mandou, pegou 12 espias, mandou os caras irem para lá olhar. 10? 12. Ainda bom que eu tenho ponto aqui na minha ovelha do pastor Jacó. Tem um ponto bom pra caramba, conhece tudo na Bíblia. Mandou os 12 espias, pegou um de cada tribo. Falou, vão lá olhar o presente de Deus para nós. Foram 10 pessoas, que eu não sei o nome de cor. E foram mais 2, que é Josué e Caleb. O Josué e o Caleb entraram na terra e olharam a terra prometida, olharam a promessa de Deus com os olhos de Deus. Com os olhos que Deus gostaria que eles olhassem.
E eles viram coisas maravilhosas. Eles viram cachos de uva e eles trouxeram de volta que precisava ser carregado por 2 pessoas. Você já imaginou um cacho de uva que precisava de 2 pessoas para carregar? Amarraram ele num pedaço de pau e o cacho, um ia na frente e outro atrás, e o cacho ia arrastando no chão. Frutos maravilhosos, uma terra que emanava leite e mel, uma terra que era muito próspera. E o Josué e o Caleb entraram e olharam aquela terra, olharam aquela promessa com os olhos de Deus. Como assim olhar com os olhos de Deus? Quando você olha para uma situação que Deus prometeu para você, com os olhos dele, você não vê os espinhos, você não vê as dificuldades, você não vê os problemas que você vai enfrentar para chegar até a bênção. Você só vê as bênçãos, porque você sabe que as dificuldades, o teu Deus vai te ajudar a vencer. Quando você vê as bênçãos, você sabe que seu Deus vai tirar os espinhos. Deus sabe da sua fragilidade. Deus conhece a minha pequenez. Ele sabe que eu sou fraco. Deus não vai prometer algo para mim que eu não vou conseguir pegar. Mas se eu não olhar com os olhos dele e olhar com os meus, eu posso desistir antes. Por isso que ele fala, tenha coragem para continuar. Eu convido pessoas para ir na igreja, para vir no culto, para escutar a palavra. Muitas vezes eu escuto, eu não estou preparado. Eu quero dizer uma coisa, não precisa de preparo para escutar falar de Jesus. O que precisa é de vontade. De vontade. E Josué e Caleb tiveram vontade de ir. Falaram, eu quero ver esse parquinho aí. Eu quero ver essa maravilha que Deus preparou. Eles ouviam falar da Canaã, da terra prometida há muito tempo. E eles foram e olharam com os olhos de Deus. Voltaram maravilhados. Deram testemunhos maravilhosos. Falaram para Moisés e para todo mundo, essa terra é uma terra espetacular, nós temos que ir agora. Os outros 10 olharam com os olhos do mundo, olharam com os olhos deles. Voltaram aterrorizados, apavorados. Moisés, a terra é muito boa, mas tem cada gigante ali. Nós não vamos vencer aquela turma mais nunca. Se a gente atravessar o Jordão para lá, nós vamos morrer ali. Não morramos no Egito, mas vamos morrer lá. Moisés, eu não vou não. Já se esqueceram da promessa. Tem tanta gente que vê muito milagre acontecendo. Milagres tremendos, eles tinham acabado de passar pelo mar. O mar abriu, o mar vermelho abriu. Eles tinham acabado de fazer 40 dias. Eles passaram a seco, eles ficaram olhando para aquelas paredes de água. Alguém já foi para cataratas do Foz do Iguaçu? Já, né? Você vê aquele paredão de água. Imagina 2 paredão de água, um de um lado, outro do outro, você andando ali no meio. Esses 10 espias tinham acabado de passar. Mas só que eles não tinham coragem. Eles eram covardes. E por conta desses 10 covardes que só viram os problemas, olharam com os olhos deles, não com os olhos de Deus. E quando você olha muitas vezes com os seus olhos, é óbvio que você vai ver só problema. É óbvio isso. Eu não estou pregando aqui para você sair daqui, ir lá para a Rocinha, ou lá para o Rio de Janeiro, atravessar a linha amarela lá, valente, cheio, carregado de ouro. Não estou falando nada disso. Lógico que você vai ficar sem tudo, vai tomar uns tiros, né? É óbvio que isso vai acontecer. Né? Aqui tem uns lugares que não dá para você nem ir, em Florianópolis também. Vai lá nos ingleses, tem uns lugares ali que não dá para ir. A gente vai lá no Adalberto jogar tênis, vai até o Adalberto. O Adalberto para frente está falando, não passa, eu não vou. Mas aquilo não é a minha terra prometida. O que eu vou fazer ali?
Agora, se Deus falar que ali é a terra prometida, você pode ir, que eu estou com você, eu vou. Eu vou. Aqueles 10 espias passaram por ali e eles tiveram muito medo, paura. Voltaram com testemunhos terríveis. Caleb mais entusiasmado, mais eufórico, acho que o Caleb era mais sanguíneo, mais colérico como eu. Ficou bravo. Seu bando de banana. O que vocês estão pensando? Eu acho que ele deve ter até falado, Moisés, larga esses trouxas aí, vamos a gente. Vamos nós, deixa os bobos aí. Tenho certeza que o Caleb deve ter falado isso. Vocês não vão, eu vou. O que aconteceu? Eles iam ficar 40 dias, porque eles não olharam com os olhos de Deus. Moisés e Caleb olharam, mas depois eu vou explicar o que eu acho que aconteceu ali também. Eles ficaram 40 anos. Era para eles entrar na terra prometida, para pegar a bênção, a promessa em 40 dias. De 40 dias passou para 40 anos. Enquanto todos aqueles que entraram na terra, enquanto todos aqueles que olharam com um olho que não era um olho de Deus, não sucumbissem, Deus não permitiu que o povo entrasse na terra da promessa. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou falando. E por que você... E o que você me diz de Josué e Caleb? Deus preparou Josué e Caleb por 40 anos. E depois desses 40 anos, Moisés ficou no deserto. Ele não entrou no deserto, na terra prometida. Morreu ali no deserto ou foi arrebatado. Ninguém encontrou os restos mortais de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés chamou Josué, falou, Deus não me permitiu entrar. Agora toca vocês sozinho. Josué era servo, era amigo, era parceiro, era mão direita, era imediato do Moisés. Josué escutou Moisés, eu imagino aquela conversa. A Bíblia não fala isso. Mas imagino que no primeiro momento, o Josué deve ter ficado com medo. Deve ter ficado preocupado. Como, Moisés? É você que fala com Deus. É você que tem o tete ali com o cara. É você que entra na tenda, é você que conversa com ele. É você que recebe as instruções. Como que eu vou? Moisés falou, Deus mandou te dizer que ele vai com você, ele vai guiar você e é você que vai ser o cara. Eu não vou ser mais o cara, agora é você, Josué. O que Josué precisou ter? Coragem para continuar. Aí, Deus chamou Josué. Lá na Bíblia, que eu vou ler para vocês, se você não tem, não precisa abrir, mas eu vou ler rapidamente. Tem o livro de Josué, depois o livro de Deuteronômio. E Josué capítulo 1, a partir do verso 1, fala o seguinte. A palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Perceba aqui uma coisa. Deus tinha dado essa promessa para Abraão.
para Abraão. E a promessa veio vindo. Essa promessa não foi só para Jacó, era para Abraão, a sua descendência vai gozar da terra prometida. A sua descendência vai aproveitar dos meus planos, dos meus projetos. A sua descendência vai aproveitar da minha herança que eu tenho para você. Não era para o Josué isso só. E Deus fala para Josué, estou prestes a te entregar. Como prometi a Moisés, olha que coisa forte isso. Imagina se é para você. Isso é para você também, não é que imagina, isso é para você também. Presta atenção. Como prometi a Moisés, todo o lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Ele não deixou alguma coisa de fora. Eu também não estou falando para você fazer que nem o Boulos, né? Entrar na casa dos outros, falar, essa casa é minha, agora, sai da... Jacó, agora tchau. Agora é meu. Não. O que está dizendo aqui é que tudo que você fizer com o fruto do teu trabalho, do teu planejamento, dos teus sonhos, Deus vai te abençoar. Olha só. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém, olha que coisa maravilhosa. Imagina Deus falando para você isso que Ele está falando hoje. Presta atenção, isso é para você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Você tem coragem para receber uma palavra dessa? Você tem coragem para escutar o que está escrito aqui em forma de promessa e tomar posse disso para você? Na sexta-feira eu estava conversando lá, eu e o pastor Jacó na casa do Edu e da Solange. Muitas vezes a gente não quer ter coragem para encarar uma promessa, muitas vezes a gente não quer acreditar em alguma coisa com medo de se frustrar. Josué, nesse momento, podia falar, não, eu prefiro não acreditar nisso. Você também pode, nesse momento, preferir não acreditar nessa promessa que é para você. Talvez você esteja olhando para mim e falando, pensando, né? Não falando que você é educado. Talvez você esteja pensando, Cadu, larga a mão de ser tonto, meu. Imagina que eu vou acreditar numa bobagem dessa. Mas sabe por que talvez você esteja pensando isso? Porque no fundo você tem medo de se frustrar e você não tem coragem para poder acreditar e encarar o fato que se você aceitar, Deus vai te dar, porque você não quer ter a frustração, você não quer ter o gosto da derrota. E muitas vezes você não aceita a vitória, você não aceita o plano de Deus, você não aceita o projeto de Deus. Às vezes é muito mais fácil você deixar de lado e se conformar com o fato de que você não vai conseguir. Eu conheço muitas pessoas que pensam assim. Deus está nos chamando hoje para largar essa bobagem e começar a encarar que realmente Ele pode transformar a sua vida. E se você tiver coragem, fé, para acreditar num projeto que você nunca alcançaria sozinho, Ele vai dar para você a terra prometida. Eu tenho um parceiro ali, ó, o Marcão, Paquitão. Pelas nossas forças e pelo nosso... Nós já passamos por tanta coisa, talvez a gente não tivesse chegado até onde a gente já chegou. Tá aí o Chaim também, que é parceiro. Muitos problemas vão surgir. Muitos desafios vão aparecer. Muitas palavras contrárias você vai ouvir. Muita gente vai chegar para você e vai falar, imagina, você ouviu Deus, eu não ouvi nada.
Deus estava falando só com Josué aqui. Os outros 3 milhões de pessoas não ouviram. Muita gente vai falar para você, você vem com essa maluquice de novo, nós estamos muito bem aqui no deserto. O deserto é tão gostoso. Tem umas cobrinhas, os escorpião, né, um calorzinho só. Aqui está gostoso. Talvez muita gente vai envenenar você do contrário. Para você fazer a vontade de Deus, para você se jogar naquilo que Deus para você, tem que ter muita coragem. Sabe quando um desafio vem de Deus? Quando você não tem condições de fazer. Porque se você tem condições de fazer, não é de Deus. Quer dizer, pode ser de Deus, mas Deus não tem parte nisso. Ele vai te abençoar. Mas quando um desafio é muito maior do que você poderia fazer, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Quando tem uma cura, você precisa de uma cura que os homens não podem curar. Deus está nesse negócio para trazer a cura. Quando tem uma dívida que você não consegue pagar, Deus está nesse negócio e vai te ajudar a pagar a dívida. Quando você tem um processo, eu tive tantos, graças a Deus acabou. Tem mais alguns só. Só alguns. Mas eu já tive tantos. Acabou os trabalhistas. Alguém já pagou dívida trabalhista aqui? Hã? 80% uma dívida trabalhista paga. E eu vou dizer, eu não vou ter erro, quer dizer, não vou ter medo de errar. Desculpa aí os seus juízes aí. A maioria desses caras não deve, não merece esse dinheiro aí. Eu paguei. E eu não sei nem como o dinheiro foi parar na minha conta para eu pagar. Eu já tomei tanta chicotada de gente que eu nem conhecia. E isso às vezes traz um mal-estar dentro da sua família, dentro da sua casa. Diversas vezes eu e a Helene já tivemos para se separar, mas Deus teve tanta misericórdia que a gente está unido até hoje. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir, principalmente a família. E se você não tiver coragem para continuar, o diabo já destruiu. Tem que ser muito macho para pedir perdão para a esposa quando você está certo. Aleluia! Tem que ser muito macho. Viu, homens de plantão? Pedir perdão quando você está errado não é fácil. Agora, quem é casado pede estando certo. Manter um relacionamento precisa ter coragem. O mais fácil muitas vezes é falar: cansei, não quero mais, não brinco mais. Vai cada um para o seu canto. Isso é fácil. Trair, seja um homem ou uma mulher, e você acha que Deus não sabe o seu gosto? Para as mulheres vem aquele tanquinho, sarado, surfista, cabelão assim, cheiroso, olho verde, olho azul, 1,93 m. Tô, né? Bronzeado de praia, galanteador, falando bem, não fala palavrão. Você acha que Deus vai mandar o quê? Um desdentado para você? Um cara com cabelo sujo, cheio de piolho, fedido? Isso não precisa. O diabo vai mandar exatamente o teu número. Não precisa nem de meia para calçar. Você põe o pé e ele entra. Nossa! Para os homens, pode ser até no elevador, na escada rolante do shopping, ele provoca você. Vem aquela gatinha, bonitinha. Aí você compara com o que você tem em casa. Ela é feia.
É isso? Mas você pensa que não acontece? Agora, para você ficar no eixo, no prumo, tem que ter coragem. Um garoto de 13 anos cumpre o papel de homem melhor que eu tenho 60. O que é o homem de verdade? O homem de verdade é aquele que resiste ao caminho mais fácil. É o que resiste às afrontas do diabo. É o que resiste às tentações que o diabo coloca na sua vida todos os dias. Andar na direção da vida eterna, o cara tem que ser muito forte, porque o diabo está competindo com Deus. O diabo quer você no inferno, o diabo quer você na morte eterna. E você tem que tomar um partido. Você tem que escolher. Você quer ficar no lago de enxofre? Ah, não acredito nisso, Cadu. Um dia um amigo falou assim para mim, aí você fica tanto com essa Bíblia aí, o tempo todo com essa Bíblia, tudo é a Bíblia. Eu disse para ele, me fala uma coisa, se eu fizer tudo que está escrito aqui na Bíblia, se eu for um homem do jeito que Deus gostaria que eu fosse, se eu seguisse as palavras que ele deixou aqui nesse livro, arrisca, o que de mal pode acontecer comigo? Ele olhou para mim, pensando bem, nada. Só tem coisa boa aí? Falei, legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, outra. E se eu fizesse tudo ao contrário do que estava escrito aqui na Bíblia? Não fizesse a vontade de Deus. O que pode acontecer com a minha vida? Aí você está na mão do diabo, né? Vai para o inferno. Então fazer o que está na Bíblia tem algum mal? Vai me provocar um dano? Vai me levar para algum prejuízo? Não. Então é melhor fazer o que está aqui. Então é melhor seguir o que está aqui. Então é melhor fazer a vontade de Jesus. Porque na hora certa, eu vou botar o cajado na água, o mar vai abrir. Davi, quando foi enfrentar o Golias, imagina um garoto com um gigante. Cara, Davi devia ser desse tamanho assim. E o gigante tinha 3 metros de altura, não cabia nessa sala aqui. Essa sala tem 3 metros. Então ele cabia, um pouco abaixado. É porque ele tinha o capacete, ele passava. Mas aí ia arrancar todo o gesso aqui, mas cabia. Diz que a lança dele, o colete do Golias pesava 30 e poucos quilos. Só o colete. A espada era mais um monte, que eu nem sei. Um garoto com um estilingue, com uma funda, derrotou um Golias. Derrotou um gigante. A Bíblia fala que ele jogou uma pedrinha. Deus colocou a pedrinha exatamente na testa do gigante. O gigante caiu. Ele estava num campo de batalha. De um lado eram os filisteus, do lado de cá eram os judeus. E ali eles tinham um costume de o maior guerreiro aparecer, falar, quem é homem aí para me enfrentar? Assim não precisa fazer essa guerra toda. Um duelo resolvia a guerra. O povo de Israel estava todo encolhido, com medo de um gigante, de um único homem. Mas o cara era grande. Davi viu aquilo. Que esse cara aí, que esse maluco, o que ele está falando? Porque Davi já tinha uma afinidade com Deus. Davi tinha coragem para continuar. Davi, ele apacentava o rebanho do pai dele, era o último dos filhos. Tomava conta das ovelhinhas lá no pasto.
E quando o rei Saul ficou sabendo que tinha o Davi lá que ia enfrentar o Golias, mandou chamar. O rei olhou para o Davi e falou, mas o que você vai fazer? Você luta jiu-jitsu, muay thai? Você é campeão, lutou com os Grace. Para você vai ser fichinha, é boxe. Naquela época não tinha espingarda, não tinha revólver. Para ganhar uma luta tinha que chegar perto. Tinha que ser um confronto. O Davi falou, não, eu não tenho nada disso não. Então põe minha armadura. Pôs a armadura. Pega minha espada. Pegou a espada. Pega meu capacete. Pegou o capacete. Põe a bota. Pôs a bota. Ô rei, não consigo nem me mexer. O cara vai me jantar desse jeito. Não vou conseguir. Eu não vou com essa roupa. Arranca tudo. E o que você vai levar para a luta? Vou levar só meu estilingue, minha funda. Aí o rei falou, mas como? O cara tem 3 metros, o cara vai acabar com você. Aí Davi falou, ô rei, quando eu estou pastoreando as minhas ovelhinhas, de vez em quando aparece um leão. E Deus me dá a graça de vencer o leão. Numa outra ocasião apareceu um urso. Queria comer a ovelha. Eu fui lá e matei o urso. Quem é esse gigante aí para afrontar o Deus que eu sirvo? Hoje mesmo, o meu Deus vai me dar vitória sobre esse gigante. O Davi teve a coragem que mais de 1000 homens não tiveram. Ele teve coragem para continuar porque ele conhecia o Deus que ele servia. E quando ele entrou na frente do Golias, o Golias falou, eu vou dar você para os cachorros aí, para as feras aí. E Davi falou, opa, para parar, ô banana. Hoje mesmo o meu Deus vai me dar a tua cabeça, eu vou cortar a tua cabeça. Hoje mesmo. Ele venceu a guerra. Um garoto venceu a guerra. Talvez hoje você tenha um Golias aí e você não sabe como fazer para vencer. Mas se você fizer como Josué está falando, e se você ouvir a palavra de Deus, que está a partir do versículo 6, diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Deus está falando para mim e para você hoje. Seja forte e corajoso para obedecer tudo que está escrito aqui. Principalmente os mandamentos que Jesus deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ter a coragem de amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você tiver essa coragem, todos os teus planos serão bem-sucedidos. Todos os seus projetos serão bem-sucedidos. Toda a herança que tem aqui neste livro é sua. Todas as portas que você precisa que sejam abertas, Deus vai abrir. E você vai estar no caminho da vida eterna. Não mais no caminho da morte eterna. Quem quer o caminho da vida eterna? Levanta a mão. Vocês já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Como o pastor Jacó fala, a questão de batismo. O que é o batismo? Eu fui batizado quando eu tinha 1 ano de idade, não lembro de nada. Quem já foi batizado quando criança, levanta a mão. Legal. Todo mundo, né? Eu fui batizado de novo com um novo entendimento.
Que entendimento é esse? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador, que é aquele que me leva para o Pai, é o único caminho, é a verdade e a vida. E o que Jesus falou quando ele foi embora? No último capítulo de Mateus, de João, de Lucas, está escrito: ide por esse mundo pregando o meu evangelho, ensinando do meu evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que o batismo depois de entendimento racional? Porque você está declarando para o mundo espiritual: agora eu entendo o que está acontecendo. Ninguém pode batizar você por você. Você não pode declarar para o mundo espiritual, quando você tem 1 ano de idade, que você entende o significado do batismo. Ninguém pode falar por você como criança: essa é uma velha criatura, agora ela se transforma em nova criatura, quando não tem entendimento. Muitas vezes parece uma loucura, mas não é loucura. Quando você tem entendimento no coração, como eu tive, fala: eu entendi, então eu tenho que morrer o velho homem, eu tenho que deixar de ser aquela pessoa que era covarde, para ser agora uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que entende o significado da vida eterna. E a Bíblia diz que se você receber Jesus e for batizado, você vai ser salvo. Você vai ser salvo para a tua vida eterna. O batismo é um ato simbólico que você está declarando para o mundo espiritual que você deixou o teu velho homem naquela água. Você está disposto a ser corajoso com Jesus. Você está disposto a fazer a obra que Jesus pediu que você fizesse, deixando para trás todas as coisas e não se incomodando com aqueles que vão dizer para você: olha, isso não vai dar certo, não, esse caminho não é bom. Você está determinado a dizer ao mundo espiritual: eu confio nesse Deus poderoso, eu quero, eu escolho. Isso é o batismo. Amém?